E chegou a hora de mais uma lista de desejo temática. Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu tô me divertindo muito em separar os livros. Ainda tem uma pilha bem considerável aqui ao meu lado, vocês podem ver. Eu não sei quando que eu vou terminar isso, mas eu separei tantos temas legais aqui que, enfim, pelo menos eu vou estar me divertindo enquanto eu mostro pra vocês os livros que vão me chegando na caixa de correio, conforme temas, conforme eu acho que tem a ver. O que eu vou falar pra vocês hoje é sobre livros que estão sendo publicados hoje, autores do presente, o Brasil deste exato momento, para fazer um contraponto com a lista passada que foi livros do Brasil do passado. Foi uma viagem para trás. Agora eu quero olhar para o nosso presente e mostrar para vocês literatura que está sendo feita nesse exato momento. Esses são todos autores premiados, prestigiados. Esse, na verdade, é o meu gosto e as editoras meio que sabem disso. Eu gosto dessa ficção literária nacional e por causa disso, sempre que tem novidade, eu acabo recebendo. É lógico que eu fico bastante feliz. E o primeiro escritor que eu quero trazer para vocês é Sérgio Rodrigues. Ele acabou de publicar A Vida Futura. Sérgio Rodrigues, para quem não conhece, é um escritor que publica uma coluna semanal na Folha de São Paulo e que na coluna dele ele fala de temas ligados à língua portuguesa, mas não naquele jeito professor Pasquale, mas mais reflexões sobre o uso da língua e o cotidiano e o tempo que a gente vive, o nosso momento histórico. Ele é um cara muito, muito, muito especial, um escritor de mão cheia, que eu já sou leitora dele há muito tempo, tanto que, olha só, já trouxe 2 vezes livros dele aqui no canal em forma de resenha. São 2 resenhas que você pode procurar aqui no histórico. O Drible, que eu adorei, é realmente legal. Eu nunca tinha visto um escritor trazer o tema do futebol de maneira tão empolgante assim para a ficção. Eu recomendo muito que vocês leiam, mesmo se vocês não entenderem nada de futebol, porque é o meu caso, eu não entendo nada e mesmo assim eu gostei. E tem aqui o Elza Garota. Também é um livro bem interessante, mas ele é um pouco mais fraco do que o Drible, que é espetacular, mas mesmo assim uma leitura divertida. Traz uma pessoa histórica, enfim. Agora, o que a gente tem é A Vida Futura, um livro que ele faz uma proposta também que já me conquistou, já me cativou. Nessa narrativa fantástica, o Sérgio Rodrigues imagina que 2 escritores do passado, o Jota e o Jota, reencarnam no Brasil de 2020 e lidam com as coisas do mundo. Quem são Jota e Jota? São Joaquim e José. Isso te diz alguma coisa? Bom, Joaquim é o Machado de Assis. Para quem não sabe, o primeiro nome dele era Joaquim Maria. E José é José de Alencar. Eles foram 2 amigos na vida real, eles não tinham a mesma idade. O Machado de Assis era mais jovem e, inclusive, ele via José de Alencar como um mentor. E tem altas histórias, altas fofocas, inclusive. Dizem que o Machado de Assis teria tido um filho com a esposa de José de Alencar, e isso teria inspirado o caso da traição do Bentinho em Dom Casmurro. Tudo fofocas, a gente não sabe de nada, né? Não sabe confirmar nada disso, mas são as fofocas que rolam. A questão é que eles foram realmente próximos enquanto eram vivos. E o Sérgio Rodrigues imagina que esses 2, né, saíram lá do paraíso, lá do Olimpo dos escritores e resolveram reencarnar no Rio de Janeiro em 2020. Imagina só vocês o que eles encontraram no Brasil de hoje, né? Na pena inigualável de Sérgio Rodrigues, José de Alencar e Joaquim Maria Machado de Assis atuam como uma dupla cômica de dar inveja ao gordo e ao magro. Nesse romance curto e poderoso, o lado vulgar dos debates identitários de hoje em dia, né, é material para sarcasmo, enquanto sua dimensão profunda é tratada com enorme rigor. O resultado é um livro único, erudito e inventivo que diverte e faz pensar. Vamos ao próximo livro. Esse é da mesma editora, olha só, é a Companhia das Letras, e também tem a característica de ser um escritor por quem eu sou apaixonada, que eu sou muito, muito fã e eu também leio religiosamente a coluna dele para a Folha de São Paulo. Eu tô falando do Rui Castro, que é um escritor muito, 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 muito competente, um biógrafo maravilhoso. Ele escreveu a biografia do Garrincha, da Carmen Miranda, ele é um grande conhecedor de música, de cinema, ele é um cara brilhante. Eu acho que é um dos jornalistas em atividade mais brilhantes que a gente tem no Brasil. E ele também tem livros de ficção. Esse daqui é um novo livro de ficção dele, que é Os Perigos do Imperador, um romance do Segundo Reinado. Aqui ele tá exercendo mesmo o gênero do romance histórico, né? Diferente do Sérgio Rodrigues, que faz uma narrativa fantástica, né? Uns mortos que reencarnam, né, no presente. Ele volta mesmo no tempo, vai para o século XIX, provavelmente para o Rio de Janeiro, que é a terra natal de Rui Castro, por quem ele é completamente apaixonado.
E eu falo isso a ponto de que ele arruma várias tretas, de tanto que ele ama o Rio de Janeiro, ele arruma algumas tretas, porque a última que ele se envolveu foi porque ele desmereceu aí a Semana de Arte Moderna de 22. Eu suspeito, embora ele tenha os seus motivos, né, mas eu suspeito que isso se deve também a uma certa implicância que ele tem com São Paulo. Enfim, é do jogo. Mesmo assim, eu te amo, Rui Castro. Vamos ver do que se trata este romance. Nova York, 1876. Um atentado contra Dom Pedro II durante a sua visita aos Estados Unidos para a exposição do centenário da independência americana. É só isso que nós temos aqui na contracapa. E, bom, eu acho que deu para entender, né? Para quem não sabe, o Dom Pedro II, o nosso imperador aí, o cara que governou o Brasil por mais tempo, né? Ele fez algumas viagens muito famosas, né? Teve uns períodos da vida dele aí que ele desencanou de governar o Brasil e foi viajar pelo mundo. O imperador Dom Pedro II realmente esteve nos Estados Unidos em 1876, para as comemorações do centenário da independência americana. Foi a primeira etapa de uma longa excursão que continuaria pela Europa. Ah, olha aí o que eu falei. Continuaria pela Europa, pelo Egito, pela Palestina e pela Ásia Menor, de que várias fotos ficariam famosas. Mas a escala americana mal chegou até nós. Mesmo sendo a visita do único monarca do continente à mais rica República das Américas, tornou-se, se tanto, uma nota de rodapé na história do Brasil. Nem os biógrafos do imperador lhe dão muita importância no conjunto de seus feitos. É uma pena, né? Porque quando esteve nos Estados Unidos, o Dom Pedro, isso eu sei, ele entrou em contato com algumas das pessoas assim mais importantes. Por exemplo, com o Thomas Edison, né, o inventor, ele chegou a ser uma das primeiras pessoas, um dos primeiros seres humanos a experimentar o uso do telefone, sabe? Então ele realmente estava num momento assim especial da história lá nos Estados Unidos. Bom, e olhe que, como você vai ver, a visita de Dom Pedro foi festejadíssima em seu tempo. Antes e durante, os jornais americanos não falaram de outra coisa. Bom, vamos continuar aqui com os próximos livros. A gente ainda está na Companhia das Letras. Infelizmente, pelo que eu já li, né, antecipadamente, estes dois livros do Rui Castro e do Sérgio Rodrigues são os mais leves, os mais divertidos, os mais pitorescos da nossa lista. Os demais vocês vão ver que são obras pesadas, sobre temas super relevantes, super necessários, mas que refletem, talvez enfim, como talvez seja o nosso destino, uma certa melancolia pela qual estamos passando no Brasil atualmente, pelo menos da parte dos escritores, né? Porque são temas difíceis, pesados, densos. Aqui nós temos Diorama, por exemplo, que é de uma autora gaúcha, a Carol Benzimon. Ela é natural de Porto Alegre e ela chegou a ganhar o prêmio Jabuti em 2017 com o Clube dos Jardineiros de Fumaça. Mas ela está exilada, né? Ela não mora mais no Brasil, ela se mudou para os Estados Unidos por vontade própria, ela mora na Califórnia. E agora esse novo livro dela traz uma experiência mais de imigrante, né? Mais de brasileiro saído do Brasil. Embora não seja uma história pessoal, é uma história de ficção, né? Mas também traz como protagonista uma mulher que se mudou para os Estados Unidos. Quando seu pai é acusado de assassinar o deputado João Carlos Satti em 1988, Cecília tem 9 anos. Cecília é o nome da protagonista. O crime sacode a cidade de Porto Alegre e acaba por revelar segredos tanto políticos quanto íntimos. Em meio às investigações, ela e os irmãos se equilibram numa aparente normalidade. 30 anos depois, Cecília reconstruiu a vida nos Estados Unidos. Trabalha montando bichos empalhados. Ela é taxidermista, aquela profissão bem sinistra de ficar preservando bichos para colocar em museu. Trabalha montando bichos empalhados e atravessa uma crise no casamento quando descobre que o pai está com um grave problema de saúde. A partir daí, precisará se defrontar com suas memórias e com a família que deixou para trás. Inspirado em um crime real ocorrido na capital gaúcha, Diorama é uma mistura de coming of age story, ou seja, romance de formação, e romance policial marcado por deslocamentos, questões de sexualidade e feridas que nunca cicatrizam.
Eu não sei se isso é mais ou menos inspirado na própria vida dela, né? Porque ela também é nascida em Porto Alegre, também tem mais ou menos a mesma idade da protagonista, a autora aqui, olha a fotinho dela, né? Mas enfim, é uma história, né? A moça que saiu do Brasil e aí o pai tá doente, ela é obrigada a voltar e enfrentar um monte de traumas do passado. Agora, a gente tem do Diogo Bersito, que é esse rapaz aqui, ó, que é natural de São Paulo e ele trabalha como correspondente internacional sobre temas ligados ao Oriente Médio. A gente tem aqui o romance dele, Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. É um livro que fala de imigração para o Brasil, que aconteceu na primeira metade do século XX. Vou ler aqui para vocês o texto da orelha. Jacob passa os dias na companhia de Butrus, no vilarejo da Síria onde vivem. Os dois são inseparáveis e se deixam encostar casualmente, enquanto colhem folhas de uva ou fumam no gramado. Mas Jacob é tomado por uma agonia crescente quando essa proximidade é ameaçada. Butrus recebera um convite do tio para emigrar para o Brasil e aproveitar as muitas oportunidades de um futuro próspero no país. A perspectiva de distanciamento não é forte o suficiente para que os dois verbalizem seus sentimentos, mas permite que finalmente se toquem. O ato consumado, no entanto, é seguido de uma tragédia. Então você vê que tem um amor aqui reprimido entre esses dois rapazes na Síria. E a gente está falando aqui do início da década de 1930, quando esse tema era absolutamente problemático, proibido, ainda mais do que hoje, né? Enfim, o que acontece é que esses rapazes vão se separar e um deles vai vir para o Brasil realmente, né? Então, é uma história sobre migração contada por protagonistas LGBT que não eram chamados assim na década de 30, eles eram apenas transviados, apenas desviantes, apenas, enfim, pessoas que não tinham, né, nenhuma compreensão daquilo que sentiam, nem por si mesmos, nem pela sociedade. Essa é a proposta do livro do Diogo Bersito. Agora, nós temos mais uma história de imigração. Eu vou falando essas histórias aqui, são tensas, assim, são assuntos interessantes, relevantes, mas nenhuma delas é leve, nenhuma delas, né, é facilzinha. Um álbum para Lady Laet, do José Luiz Passos, que é autor de 5 romances, aqui a gente tem um desenho dele. Autor de 5 romances e vencedor de um prêmio importantíssimo da língua portuguesa, o prêmio Oceanos. Ele vive entre Recife, Austin, no Texas, e Los Angeles, na Califórnia, onde dá aulas sobre literatura brasileira. Então é mais um autor que saiu do Brasil e essa história também tem uma pegada também de imigração. E aqui nós temos a Lucineide, que é uma brasileira que tenta levar a vida em Los Angeles ao lado de outros estrangeiros, desterrados como ela. Ela é filha de Lady Laet, a lendária cantora e compositora de rock dos anos 80, mas nunca chegou a conhecer de fato a mãe. Estimulada por Saboia, o intempestivo ex-empresário da mãe, Lucy pretende escrever uma biografia para que a vida da mãe seja finalmente registrada. Nessa delicada novela de transformações, o Brasil é contemplado de longe, como objeto de desejo e frustrações. Um álbum para Lady Laet é um retrato cativante, melancólico e espirituoso sobre os desafios de se imaginar estrangeiro. Então, mais uma história, né, de imigração. E bom, continuando também da Companhia das Letras, aliás, todas foram até agora, né, tirando do Diogo Bersito, que é da Intrínseca, e essa daqui da Lady Laet, que é da Alfaguara, é o mesmo grupo, né, da Companhia das Letras. Como eu falei, é uma editora que foca bastante em autores brasileiros, né. Temos Vinco, da Manuela Sawicki. Vinco. Vamos ver de onde é Manuela. Nasceu em 1978, no sul do Brasil. Não fala em qual estado. É escritora, dramaturga e doutora em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC do Rio de Janeiro.
Publicou já 2 romances e tem contos incluídos em antologias no Brasil, Argentina e França. Manu, o protagonista desse romance, nasce em Copacabana, mas se sente como se estivesse em solo lunar. Sai de um colégio escorraçado por bullying. Frequenta outro, onde há uma Ana Paula morena e uma Ana Paula loira, como em tantos outros colégios particulares do Brasil. Veste fantasias de Paquita da irmã, que de fato é Paquita na TV. Namora uma garota que ama, Laura, embora estranhe gostar de alguém como ela. É vítima da violência mais hedionda dentro da própria casa, e o que sente enquanto se lava das memórias é desconforto. O estranhamento cresce no corpo de Manu. Um corpo que talvez não caiba em uma só caixinha, como o mundo ao seu redor previa. Acho que é uma história, então, de coming of age, né, como a gente já tratou desse tema, que é o famoso romance de formação. É um gênero da literatura muito, muito, muito popular, que fala da difícil transição entre a infância e a vida adulta, sempre marcada por muito aprendizado e muito sofrimento. E no caso dele, muito, muito mais sofrimento mesmo, porque ele não parece ser uma pessoa que se conforma com o seu próprio gênero designado, ou ele é transexual, ou ele é queer, ou ele tá dentro ali do espectro LGBTQIAP+, né? Enfim, e sofre, portanto, um monte de violências na escola e dentro da própria casa. O nome da escritora é Manuela e o nome do personagem é Manu. Não sei dizer se é autobiográfico ou não. Enfim, ou ela faz esse exercício, né, de se misturar a sua própria pessoa com a do personagem principal. Não sei, não tá indicado aqui como uma autobiografia, mas pode ser que seja, né? Então tá aqui, Vinco. Que mais? Temos mais livros para trazer. Esse daqui é da Patrícia Mello, é da editora Leia. E faz muito tempo que eu não vejo isso. É uma obra de literatura publicada em papel branco. Tá se tornando quase item de colecionador, papel branco. Foi quase que completamente substituído por papel amarelo em quase todas as editoras que eu conheço. Mas a editora Leia ainda investe no papel branco. Uma edição assim bem esmerada, que tem um acabamento aqui na capa. Aqui tem uma fotografia que tem uma textura, não sei se dá para vocês imaginarem, parece uma coisa como uma lixa de unha. É muito interessante, assim, eu nunca me lembro de ter visto, pelo menos, esse acabamento assim, né? E aqui a gente tem meio que uma silhueta de um garoto puxando um pedaço de plástico, um menino sem camisa, né? Enfim. Mas eu já tinha lido aqui a sinopse antes, preparem-se, isso aqui, Menos que Um, é um romance pesado sobre um mundo bem cão. Vamos lá. Nesse romance, que se agita como um líquido inflamável submetido a alta temperatura, Patrícia Mello constrói, numa narrativa caleidoscópica, inúmeras batalhas cotidianas, com uma vasta gama de personagens: camelôs, flanelinhas, desempregados, bêbados, ladrões, cracudos e catadores. Gente que tem como destino inevitável o fato de, por força das circunstâncias, ter que viver nas ruas. Então você vê, é um romance que encadeia, né, histórias de pessoas que vivem nas ruas, como o jovem Chilvis, negro semi-analfabeto que cresceu num lixão e caminha 20 quilômetros todos os dias recolhendo papel. Jéssica, 14 anos, cracuda e grávida, que quer reencontrar a mãe. Glenda, de garras afiadas e cola de oncinha, que quer ser feliz como Glenda e não como Everton, o seu nome de batismo. Zélia, treslocada, que vive no cemitério da Piedade e que tem o sonho de furar os olhos do assassino de seu filho. Há muito mais personagens pungentes nessa narrativa de Patrícia Mello, em que a literatura e a poesia entrelaçam os destinos destes miseráveis. É como se fosse Os Miseráveis do Victor Hugo, só que no Brasil, né? Um Brasil assombrado pela sua história recorrente, transsecular, de descaso, desigualdade e violência social.
Ó, a Patrícia Mello, com obras publicadas em vários países do mundo e também um prêmio Jabuti de melhor romance, além de uma série de outros prêmios mundo afora. Esse aqui é o seu 13º livro. Bom, continuando aqui, esse é o último livro que eu vou mostrar para vocês, também da editora Alfaguara. Temos do Marcelo Rubens Paiva, Do Começo ao Fim. Marcelo Rubens Paiva é um escritor bem veterano também. É conhecido por Feliz Ano Velho, Blackout, Ainda Estou Aqui e o Orangotango Marxista. Já venceu diversos prêmios Jabutis, prêmio Shell e o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Portanto, um escritor bem consagrado. E essa parece ser, vamos terminar um pouquinho mais pra cima, uma história de amor, né? Não parece ser tão densa, tão triste, tão pesada. Parece ser uma história de amor. Pelo menos é o que diz aqui o texto da contracapa. Essa é uma história de amor. Assim começa o romance sutil e envolvente, a história de um amor interrompido bruscamente na juventude e retomado décadas depois. Quem narra os fatos é um homem na casa dos 50 anos. Um escritor que teve apenas um sucesso, um casamento tardio e desfeito sem filhos e a vida estagnada. Ele nos conta que aos 18 anos se apaixonou por Lívia, uma garota que levava uma vida muito diferente da sua, e como o namoro terminou de forma abrupta. Ele se pergunta se o seu egoísmo e a sua inexperiência foram a causa do que aconteceu, e procura imaginar como é a rotina de Lívia, e se ainda pensa nele. Agora, ao receber uma carta breve, porém contundente, ele decide revisitar o passado e colocar à prova a memória, as fabulações e as expectativas. Porque, diz ele, a vida é baseada em fatos reais, como o amor. E eu acho que é um romance um pouquinho mais suave, né, do que os demais. Todos esses livros, se vocês ficarem curiosos, vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição os links para comprar cada um deles na Amazon. São quase todos lançamentos. Deixa eu tirar esses dois aqui, do Sérgio Rodrigues, que eu tinha mostrado antes. Pronto. São todos lançamentos. Que na certa também você encontra facilmente nas livrarias da sua cidade. Mas se você quiser comprar livros pela Amazon, vai me ajudar bastante, porque uma parte da compra vem aqui pro canal e essa é uma forma de financiar o projeto. Também dá para ajudar esse canal se você se tornar um padrinho ou uma madrinha, e assim você me ajuda a continuar produzindo esse conteúdo. Me digam o que vocês acharam dessa seleção de escritores. É claro que há outras coisas, óbvio, que estão sendo publicadas no Brasil. Eu não tô nem de longe querendo dizer que eu resumi aqui os lançamentos, né? Mas são os livros que as editoras me mandam. A impressão que eu tive é que, embora esses livros me pareçam interessantes e sejam, né, realmente alinhados com o meu gosto, tá assim um clima bem melancólico dominando, né, o fazer artísticos desses escritores que, como vocês viram, são experientes, são premiados, não estão em começo de carreira, então já escreveram sobre vários assuntos, mas o que os está inspirando a escrever são histórias sobre a nossa desigualdade, histórias sobre brasileiros que fogem do Brasil, histórias sobre identidade de gênero incompreendida e que sofre muita violência. Enfim, isso talvez diga alguma coisa sobre os tempos que a gente está vivendo. Me falem as suas impressões aqui embaixo. Não se esquece de curtir e de fazer um comentário aqui embaixo, tá bom? Tchau, gente. Até mais.